Olá, sejam bem-vindos à série de podcast sobre as eleições e o poder do voto, trabalho final da disciplina de Audiojornalismo 2 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Roraima, com parceria da Rádio FM Monte Roraima. No episódio de hoje, eu, Raiane Dias e Júlio Sansão vamos conversar com Flávio Corsini, cientista político e pedagogo, para falar um pouco sobre o poder legislativo e as funções dos deputados estaduais e dos vereadores. Afinal de contas, você sabe o que faz um deputado estadual e um vereador? Quem pode se candidatar a esses cargos? Quais as reais competências dessas funções? Tudo isso e muito mais você acompanha neste programa. Primeiramente, obrigado pela presença, Flávio. Você poderia se apresentar? Bom, eu sou Flávio Corsini Lírio, sou professor da universidade. Minha formação é em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Educação. Então, Flávio, a gente sabe que no Brasil muitas pessoas desconhecem como funciona a política. E para começar nossa conversa, você poderia nos dizer o que é o poder legislativo? Nós sabemos que nós temos 3 poderes, né, no Brasil: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Dentro desses 3 poderes, é muito importante destacar que o poder legislativo é justamente o poder que, juntamente com o judiciário, desenvolve a questão da fiscalização do poder executivo, né? Então, essa é uma das funções do poder legislativo. E esse poder legislativo, na organização do Estado brasileiro, ele está dividido, né, nas 3 esferas de organização do nosso Estado, né? O poder federal, o poder estadual e o poder municipal. É importante a gente saber que toda essa regulamentação, ela faz parte da nossa Constituição e do que se determina para esses diferentes poderes legislativos, as suas funções e a sua importância em cada esfera desse poder, né? Do poder central, né? Do poder maior, que seria o da nação, o estadual e o municipal. Então, nesse sentido, no nacional nós temos, né, o Congresso Nacional, que está organizado, né, em 2 poderes, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, esses 2 poderes regulam no âmbito federal. No âmbito estadual, as Assembleias Legislativas e no âmbito municipal, as câmaras de vereadores. Aproveitando que você mencionou essa questão das funções, você poderia dizer quais são as funções que estão dentro do poder legislativo? Então, basicamente, são 2 funções: a questão das leis e a questão da fiscalização, né, do Poder Executivo. Então, basicamente, são essas 2 funções. Das leis, por quê? Porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela é dinâmica. Então, a contextualização nossa, a nossa vivência, ela é histórica, ela é social. Então, nós temos várias mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo e determinadas práticas, por exemplo, que a gente não considerava, né, como crimes, passam a ser crimes. Só que se elas não tiverem legalmente aprovadas, por exemplo, o poder judiciário não pode julgar, né? Então, a pessoa comete aquela infração e ela não vai poder ser condenada porque não está no nosso Código Penal. Então, a função do legislador é justamente dar materialidade a essas questões sociais. Então, tudo que surge no parlamento não surge só da cabeça e da boa vontade do deputado, da deputada, do senador, da senadora, do vereador, né, do deputado estadual. Surge também das nossas demandas, né, inclusive dos nossos movimentos sociais que buscam essas demandas e que, por meio da lei, tornam essas demandas possíveis, inclusive as políticas públicas, né, porque nada acontece se não tiver regulamentado. Até para você gastar o dinheiro público, você tem que ter, né, a aprovação daquela destinação daquele recurso. Então, é importante que a gente entenda isso, porque nada acontece se nós não tivermos tudo previsto no ordenamento social, que é por meio das leis. E onde é colocado isso? É por meio, né, das nossas representações nessas 3 esferas de poder. Mas isso tudo, antes de uma pessoa se candidatar, se eleger, ela precisa cumprir alguns critérios também, né? Como
como indivíduo para poder se candidatar e se tornar um político. Você poderia explicar melhor sobre quais são esses critérios? Sim, é importante nós sabermos que o primeiro critério para alguém se candidatar, ele tem, na nossa legislação brasileira, ele tem que ter a nacionalidade brasileira. Então, uma pessoa estrangeira, por exemplo, né, ainda que viva aqui por muitos anos, ela não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. Então, tem que ter a nacionalidade brasileira. Depois, você tem que ter os direitos políticos integrais. Então, você tem que ser maior de 18 anos, você não pode estar aí condenado, né, em nenhum processo, né? No caso dos homens, nós temos que estar com o serviço militar em dia, se não tiver, não pode. Esses seriam os requisitos básicos, né? E o alistamento junto à Justiça Eleitoral. Então, você tem que ter o seu título de eleitor, né? Se você for brasileiro, tem mais de 18, mas você não tiver o seu título de eleitor em dia ali, você não pode se candidatar. A outra questão, você tem que ser filiado a um partido político. No Brasil, você não pode ser candidato avulso. Tem países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, que você pode ser candidato avulso. Você não precisa estar filiado a um partido político. No caso do sistema brasileiro, não. Você tem que estar filiado a um partido político. Aí, já dentro dessa questão, eu queria entender também como que os partidos escolhem quem que vai concorrer nas eleições. Ah, sim. Aí tem as convenções, tem as indicações, né, do partido, as escolhas e as convenções onde são aprovados esses nomes, né? E você tem ali uma cota, né? Então, cada partido pode ter um número X de candidatos. Então, esse número X de candidatos, ele vai eleger na sua convenção. No caso, nós temos a cota de mulheres, que inclusive está sendo debatida, estão querendo derrubar aí, né? Tem que lutar para que essa cota permaneça, porque, né, ela tem sido importante para dar visibilidade da chegada da mulher ao poder, né? Principalmente nas câmaras municipais, nos legislativos estaduais e federal. Então tem essa cota do número mínimo de mulheres ou de homens, né? Mas a gente usa mais para mulheres porque geralmente tem mais homens do que mulheres, né? Mas foi estabelecida uma cota de gênero, né? Você tem que ter um número mínimo daquela cota. Então, você tem aí o conjunto de partidos. Então, você tem lá 200 candidatos, somando todos os partidos. O que vai acontecer? Você tem o eleitorado, 200 mil eleitores. Então, se você dividir 200 mil, né, eleitores, né, de votos válidos, né, por 200 candidatos, isso aí daria 22 mil, 20 mil. Teria que fazer a conta aí. Estou meio ruim de matemática. Mas então você tem aí o coeficiente, né? Que seria dividido o número de votos válidos, não é o número de eleitores, tá? Porque, assim, você pode ter 200 mil eleitores, mas você tem abstenção, você tem voto nulo, você tem voto branco. Então, esses votos não contam para o coeficiente eleitoral. Só contam para o coeficiente eleitoral os votos válidos. E aí você divide o número de votos válidos por número de candidatos. Aí você tem o coeficiente eleitoral. Para você eleger um candidato, você tem que ter um número, aquele número de votos para você eleger o primeiro. E aí depois vai tendo as sobras, né, até você compor o conjunto de número, né, de deputados ou de vereadores que aquela Câmara ou aquela Assembleia, ou de deputado federal, que no caso nós somos 8, né, aqui. Ou do Estado também, né? Porque segue uma lógica do Estado, 24. Então, assim, população, né? Isso, cada Estado, cada município e na Câmara Federal, o único cargo, né, que são representações iguais para todos os estados, são de senadores, que são 3 vagas. Já a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, você tem números diferentes.
que vão de acordo com a população de cada estado. Então, os estados que têm um maior número de eleitores têm uma maior representação. Você falando agora do coeficiente eleitoral, me surgiu uma dúvida em relação à aprovação do candidato, né, depois da eleição, e muitos que obtêm menos votos válidos, às vezes eles acabam elegidos, né, passando à frente de outros que tiveram maior número de votos, né? Como é que funciona isso? O que acontece? Isso é importante porque isso demonstra um certo equilíbrio na disputa. Porque nós sabemos que nós temos uma desigualdade muito forte, inclusive uma desigualdade, né, de recursos, né, dispendiados. Hoje nós temos o financiamento público de campanha, né, que é importante porque o financiamento público de campanha e a vedação do investimento privado, ele, de certa forma, dá essa poderíamos dizer, uma igualdade maior na disputa entre os candidatos, porque aquele cara que é empresário, que é não sei o que resolve se candidatar, e o sujeito que é gari, que tem um salário, recebe um salário mínimo, né, que é uma pessoa, né, do interior, né, enfim, ou alguém que recebe menos, ele não vai ter recurso próprio para poder investir na sua campanha. Ao contrário do empresário, que obviamente vai ter recurso a rodo para poder investir. Então, o que acontece? Ou uma celebridade que tem uma visibilidade resolve se candidatar e tem vários seguidores e tal, não sei o que, todo mundo gosta. Essa questão do coeficiente, né, e essa possibilidade daquele que teve menos voto se eleger em razão de um outro que teve mais votos, mas que aquela chapa já completou o número de votos e ele fica fora, você vai equalizar essa representação. E é justamente o que eles querem modificar, inclusive está sendo votado na Câmara Federal, né? O distritão, a questão da lista, né? Dos partidos escolherem os eleitos, tem várias propostas. Mas esse modelo que a gente tem, eu acredito que ainda seja, né, o mais apropriado, porque ele garante que os partidos menores tenham também a sua possibilidade de eleger os seus candidatos e de não ficar apenas aqueles tradicionais ou aqueles que já estão na política há mais tempo, que têm uma base eleitoral, supostamente uma base eleitoral. Então, a importância desse elemento do coeficiente eleitoral é isso. E a possibilidade de um sujeito ter menos votos se eleger é em função justamente dessa possibilidade de representatividade, porque ele, na verdade, não é que ele tem menos votos e se elegeu, a soma dos votos do partido é que elegeu ele, ninguém se elege sozinho. Tem gente que se elege sozinho, por exemplo, ele tem voto suficiente para se eleger sozinho e ainda ter a sobra para eleger, que seriam os ditos campeões de votos, que foram vetados também nessa nova, para que eles não puxem justamente esses outros de poucos votos. Então, uma equalização também nesse sentido, dos campeões de votos. Mas, assim, essa soma, ela é importante porque ela vai dando essa oportunidade para que você tenha uma maior representatividade, né? Uma representatividade mais equalizada entre esses que estão disputando. Então, entendidas essas questões do processo eleitoral, agora, depois de eleito, ocorreu as eleições, depois de eleito, a gente vai focar agora no deputado estadual. Ele foi eleito e agora, o que ele faz? Qual que é a real função dele? O que ele pode não fazer? O deputado estadual, ele tem a prerrogativa de fazer aprovação de leis no âmbito estadual que vão, obviamente, garantir esse ordenamento das políticas públicas, das questões voltadas para o desenvolvimento do Estado. Então, tudo que é pertinente ao funcionamento do Estado passa pela Assembleia Legislativa, né? Então, o governador encaminha os projetos de lei
para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa, então, aprecia e aprova essas legislações. Também tem matérias que são dos próprios deputados, que eles podem também apresentar no âmbito das assembleias, né? Leis de enfrentamento a determinados problemas, a determinadas situações que eles entendem que são importantes que o Estado se debrucem sobre essas determinadas situações. Então, então tem esse misto, ações que são prerrogativas do governo encaminhar para a Assembleia e a Assembleia votar, e o governador, né, sanciona ou veta, e aí volta para a Assembleia para a derrubada do veto ou para a manutenção do veto. Então, dentro dessas propostas que os deputados estaduais podem propor nas leis, né, nas emendas, eles passam também pelo governador. O governador pode opinar ou alterar alguma coisa na emenda dos deputados antes de ser aprovado lá na Assembleia? Não, veja bem, o governador ele pode mandar o projeto. Lá na Assembleia, os deputados podem fazer emendas, podem suprimir, podem fazer alterações, dependendo, né, da leitura que eles fazem. Pois é, né? Era sobre isso, inclusive, que eu queria perguntar, sobre a função dele é propor leis que vão suprir, por exemplo, a necessidade de quem elegeu ele ali, da comunidade que ele vive, enfim, da função que ele quer exercer. Mas as propostas que ele faz são baseadas nas observações que ele vê para as necessidades da população, mas também tem um outro processo além disso, né? A população pode participar, de que forma que ela participa também nesse processo de propor ideias para ser apresentadas. Pode. A população, os movimentos sociais, por exemplo, elas podem apresentar proposições legislativas. Então, tem que ter um número X de assinaturas, tem que ser encaminhada ao poder, né? E os deputados são obrigados a apreciar aquela proposição. Também existem a figura dos mandatos, chamados mandatos populares, né, onde os deputados eles acabam constituindo em torno de si, né, um núcleo de apoio, né, onde eles discutem com o seu grupo, né, com a população, as suas demandas, e aí eles apresentam essas demandas, né, no Poder Legislativo. E os próprios movimentos também organizados que levam as demandas, né? Então, por isso que nas Assembleias Legislativas, tanto e nas câmaras, tem as audiências públicas. Né? Qual a importância das audiências públicas? Eu mesmo já participei de várias audiências públicas, sou do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, e nós já fizemos várias audiências públicas discutindo essa temática, né, sobre a política pública de enfrentamento à violência, né, contra a criança e adolescente, a necessidade da destinação de recursos para esse enfrentamento dessa política, enfim, capacitação dos funcionários. Então, a partir daquela audiência pública, os deputados pegam aquele relatório e, a partir dali, eles vão, então, organizar, né, um projeto, né, que atenda aquelas demandas. Então, é um dos recursos, né, que as assembleias e as câmaras podem utilizar e que a população pode, como meio de fiscalização, de acompanhamento e de participação direta, podem estar mais presentes junto ao Legislativo para poder cobrar determinadas demandas e determinadas necessidades. Então, é uma possibilidade, né? E isso pode ser de iniciativa do próprio deputado, como das chamadas comissões, porque tanto nas câmaras, né, federal, estadual e municipal, você tem as várias comissões, sejam elas permanentes ou transitórias, né? E essas comissões, geralmente tem comissão de educação, discute as questões da educação, da criança e do adolescente, discute as questões da criança, da saúde, discute as questões da saúde. Então, assim, você tem essas comissões que dinamizam também, ajudam, né, aos legisladores, né, que são os nossos deputados, deputadas e vereadores e vereadoras, a discutir também, né, todas essas questões para poder, então, dar materialidade a esses seus projetos, a essas suas, né, demandas no âmbito dos poderes.
O senhor tocou num assunto bastante importante, que são as comissões, né? Como é que funciona as comissões? Cada Assembleia, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, elas vão ter as suas comissões, né? Podem ter várias comissões. Uma comissão que tem em todas elas é a Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela que vai apreciar se aquele projeto que está sendo aprovado está de acordo com a Constituição, né, com a lei maior e as leis, né, infras, né, a Constituição estadual, a municipal. Então, eles vão analisar ali para dar prosseguimento ao processo. Se não tiver de acordo, vai propor o arquivamento daquele projeto. E além dessa, você tem a comissão de ética, que é uma comissão importante que pode julgar determinadas situações, né, em que o vereador, o deputado, né, possa se envolver em determinadas situações dentro da própria dinâmica do seu trabalho, né, a questão do decoro parlamentar, né, que a gente fala, né, e que, né, ou situações externas que acabam, né, parando. Nós vamos ter agora o caso mais recente, né, da deputada federal Flor de Lis, né, que está sendo julgada, né, porque há um processo na esfera criminal, né, que mandou assassinar o seu marido. E isso chegou ao parlamento como uma proposta de cassação do seu mandato. Então, a Câmara está ali analisando, já tem um parecer de favorável à cassação do mandato, porque há uma quebra do decoro, porque o parlamentar, né, o presidente, né, o governador, né, o parlamentar, ele é um sujeito comum como nós. Claro, ele tem determinadas, chamado foro privilegiado, né, ele tem para determinadas coisas, mas ele também, né, no âmbito das câmaras, e aí é uma das funções da Câmara Federal, né, das câmaras municipais e das assembleias, ficar vigilante se aquele mandatário feriu um determinado decoro ou uma determinada lei ou uma prática ilícita dentro do seu mandato, da figura do impeachment, da figura da cassação daquele mandato, seja de qualquer mandato, em qualquer esfera. Então, a fiscalização do poder legislativo, tanto para os seus como para os outros poderes, é fundamental, porque senão, né, todos são iguais perante a lei. Então, essa é uma função primordial. E as comissões, elas vão analisar essas questões, seja da questão, né, de uma questão de ética, de ferimento a uma determinada situação, né, de improbidade, ou seja, do próprio projeto. Além dessas, nós temos as outras, né, que geralmente, né, você tem as principais: saúde, educação, assistência social, criança e adolescente, né? E você pode tem Câmara e Assembleia que tem a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Racismo e Igualdade, né, social. Então, isso vai variar de estado, de demanda social que aquele estado tem para uma determinada situação, né, e que isso exige que aquele parlamento se debruce sobre aquela determinada questão, que é muito flagrante para aquela população, e aquilo acaba movimentando esse parlamento a ter ali uma comissão, né, especial que vai olhar aquela situação com mais atento para possíveis situações de apresentação de projetos de lei, né, de políticas públicas, né, de análise de possíveis matérias a serem apresentadas no âmbito do poder. E também tem a questão da representatividade partidária para compor as comissões. Você tem representação da oposição, representação da maioria, representação, né, da situação, e você tem as representações partidárias. Então, você tem uma série de divisõezinhas ali
desse Além disso, também, micropoder. imagino que deve existir uma certa divisão também baseada nas competências de cada um, né? Para participar das comissões Sim. que sejam da competência dele, poder discutir. Deveria, né? Exatamente. Deveria. Você não vai, por exemplo, a comissão de saúde e vai colocar, até pode colocar um educador, né? Mas geralmente você coloca alguém que tem afinidade com aquela temática. Assim como na comissão de educação, geralmente quem está à frente é alguém, né, um professor que foi eleito, ou alguém que tem afinidade com aquela temática da educação. Então, geralmente, você tem essas prerrogativas, né, colocadas. Não é que é um critério, né, ali fechado, mas geralmente tem esses acordos. Então, os deputados, eles e também porque tem a questão da visibilidade. Então, o deputado, né, ou a deputada, geralmente ele vai querer assumir uma comissão que tem mais a ver com a base que ele representa. Porque ele não vai querer assumir uma comissão que não vai trazer para ele, por exemplo, dividendos políticos, entendeu? Então, geralmente ele quer, né, a comissão Constituição e Justiça é uma comissão que tem muito poder, ela trava, ela, né, implode um processo. Então, ela é uma comissão de status, diria, né? Comissão de Educação. A Comissão de Educação, ela tem muita visibilidade, dependendo, né? Nós estamos aí em plena pandemia, nós estamos em discussão de escola sem partido, né, que está dando muita polêmica, né, as novas legislações, BNC, enfim, tem uma série de coisas que estão sendo discutidas, abre e fecha a escola. É uma comissão que por vezes está em muita evidência. Então, geralmente, eles vão escolher ali essas comissões que, saúde, geralmente tem muito pepino, muito problema, mas são comissões que geralmente dão muita visibilidade. Então, são comissões mais disputadas. E outras comissões que são menos disputadas e têm menos visibilidade, né? Então, essas disputas no âmbito do parlamento, elas vão se dar também por essas representações, afinidades e disputas políticas. A mesma coisa, por exemplo, fez eu lembrar da questão das relatorias, por exemplo, né? Dependendo do projeto e da visibilidade que aquela matéria tem, todo mundo quer aquela relatoria. Agora, um outro projeto que ninguém está falando nada sobre aquilo, né? Só trabalho. Então, assim, há essas disputas internas, né? Que são questões que, por exemplo, algo que está muito na mídia e tal, aquilo ali já, obviamente que eu vou disputar aquilo para poder pegar, para poder relatar. Orçamento, né? É um negócio louco, né? E claro, você pode ser enterrado ou você pode sair por cima. Mas é algo que todo mundo está falando sobre aquilo. Para onde vai o dinheiro aqui, vai ali, vai lá, né? E tem ali o relator. Então, essas disputas, elas são interessantes de se observar. Por que o sujeito quer tanto aquela relatoria, quer tanto a presidência daquela comissão, quer tanto aquela atividade e outras, né, passa meio que despercebida. Além disso, eu acho que a população também pode acompanhar essas comissões, não é? Elas são gravadas e transmitidas, eu acho, na TV Assembleia. Podem, geralmente a TV Assembleia, ela transmite as sessões, né? E às vezes também tem a questão das audiências públicas, às vezes tem sessões abertas. Então, assim, o parlamento, ele pode ser acompanhado, né? Ou você pode, inclusive, um determinado movimento pode requerer uma audiência com uma comissão para levar um determinado assunto até essa comissão. Então, são formas de participação que a comunidade pode ter no acompanhamento do parlamento e na provocação também do parlamento para atendimento das suas demandas. A gente sabe que já tem a Assembleia, agora a gente quer ir para a Constituição também em relação à questão dos vereadores, né? O que cabe a esse cargo à população? O que eles podem fazer pela população? Bom, nós podemos dizer que é basicamente a mesma coisa, só que aí do âmbito municipal. Então, também tem todas as divisões, né? Também tem todos os processos das leis que são aprovadas no âmbito do município, os encaminhamentos, né, da prefeita, do prefeito para a Câmara, né, e apreciação dos vereadores
desses processos, né, se aquilo ali atende ou não atende os preceitos legais. No âmbito municipal, tem determinadas tarifas, como, por exemplo, passagens de ônibus, né, são reguladas pelo município, né, o aumento, né, então é uma questão municipal. Então, tem algumas questões que são do âmbito do município, né, então isso é importante a gente observar, né. Nós tivemos recentemente uma disputa com a questão do estacionamento, né, no âmbito municipal, Zona Azul, paga, não paga, enfim. Então, em relação a como eles trabalham, é parecido também com os deputados estaduais? Como que os projetos deles são aprovados? Se existem comissões, reuniões? A mesma coisa. O rito é basicamente o mesmo, né, porque são os processos legislativos de criação das leis, né, tanto no âmbito estadual, como no âmbito federal, no âmbito municipal, né. A única diferença do âmbito federal é porque lá tem duas casas, né, o Senado é a casa revisora. Então começa geralmente pela Câmara e depois vai para o Senado para revisão e depois vai para a sanção da presidência. Agora partindo para uma pergunta mais polêmica, e tem a ver realmente com o salário dos deputados estaduais, com os dos vereadores. Na política, a gente sabe que deve ter essa transparência com a população em relação ao que você está ganhando, que você está gastando, né? Enfim, prestar conta com a população. Quanto é que está ganhando os deputados estaduais e os vereadores, né? De onde é que vem esse dinheiro? São apenas de impostos ou eu tenho outros recursos também? O valor dos deputados, eles têm como referência o salário dos deputados federais, né? Então, eles vão cerca de 75%, né, dos valores dos deputados federais. E os vereadores depende dos salários dos deputados estaduais e do tamanho do município. Então, podendo variar entre 20% a 75% do salário dos deputados estaduais, né? Então, geralmente, os municípios do interior, que são municípios menores, têm um salário menor, as capitais têm um salário maior. E essa variação, ela também tem a ver com a questão da receita municipal, né? Porque a Constituição determina que a remuneração de todos os vereadores não pode ser maior que 5% da receita do município. Então, você tem aí um teto, né? Você tem um número de vereadores, você tem a soma desses salários e você tem um teto a ser atingido. Então, isso é importante, né, a gente saber. Aí a gente fala, ganha muito, ganha pouco. Não, vai depender, é o que está na lei, né? Então, eles podem chegar até esse limite. Não que eles cheguem ao limite. Geralmente chegam, né? Geralmente chegam. Pode ser menos? Pode ser menos, né? Além disso, você tem, né, as verbas indenizatórias, né, as verbas de gabinete, que são para a contratação de funcionários, mas toda essa verba, ela também tem um limite, né, que chega a 70% do valor do repasse que é feito às câmaras. Então, você não pode gastar mais do que 70% com funcionário, né? Que é a mesma regra para o pagamento do funcionalismo público estadual e federal. Então, você tem ali essas regras, né, dentro da lei, mas de possibilidades que estão colocadas, aí a gente diz, é muito, é pouco, depende, porque são elementos que estão colocados na lei. A justificativa que se dá é que essas verbas, o salário é o salário dele pelo trabalho que ele realiza. E as verbas são consideradas verbas necessárias para o funcionamento, né, das atividades, né, que ele desenvolve. Então, você tem aí gastos que são cobertos, né, com deslocamento, com gasolina, escritórios, moradia, no caso de deputados, né, federais, por exemplo,
você tem ou apartamento funcional ou o auxílio moradia, porque eles se deslocam de um estado para o outro. Você tem algumas câmaras e assembleias legislativas ainda tem o tal do auxílio paletó, né, que já foi muito questionado, né, alguns já retiraram. Então, veja, nós temos, né, alguns penduricalhos que eram usados, né, e que, dada os próprios movimentos sociais e questionamentos, eles foram deixados, né, de ser pagos, mas não são em todos os lugares. Ainda há lugar que se tem, porque a legislação em si, né, pode ser imoral, mas não é ilegal, né? Então a gente tem ainda esse hiato entre, né, o imoral e o ilegal, né? Mas eu diria que a gente já avançou bastante no sentido de propor uma certa economicidade na questão do funcionamento dessas atividades e de ter um regramento para que o recurso público seja usado de fato para o funcionamento, né, dos serviços, mas um funcionamento que esteja também condizente com a nossa situação social, política e econômica. Eu ia, na verdade, comentar que, tipo, você falou que tem todas, além do salário, tem todas essas cotas, esses outros auxílios e benefícios que eles recebem, mas não é necessariamente uma regra, né? Se eu não me engano, nem todos recebem todos os auxílios ou todas as cotas. Eles podem receber de acordo com as que eles utilizam, não tem uma coisa assim também? Sim, os gastos, tem a lei da transparência, né? Então, você tem ali os filtros, né? No que pode ser gasto, como pode ser gasto. Então, e a prestação de contas. Então, é importante que a população acompanhe esses gastos e essa prestação de contas, porque desse acompanhamento também, porque assim, tem, por exemplo, deputados e vereadores que não usam determinada verba. Não, eu abdico dessa verba porque eu acho que ela não é fundamental e necessária para o funcionamento do meu trabalho, entendeu? Então ele abdica daquela verba, né? Então ele não usa. Aí o outro fala, não, eu vou usar porque está disponível e eu tenho o direito, né? Eu vou usar. Teve um sujeito que disse que usava até para outras coisas, né? Que eu não vou repetir aqui, né? Senão fica feio. Mas, né? Que não era muito producente para o trabalho dele na época, né? Mas, enfim, o que acontece? Vai do bom senso também desses sujeitos e do acompanhamento que a gente faz. Será que aquele uso daquela verba é necessária? Está sendo usado de forma adequada para a finalidade que ela está sendo disposta, né? Porque, assim, numa economicidade de uma Câmara, de uma Assembleia, ele pode, inclusive, devolver esse recurso para o Estado. Porque há um recurso, há um limite que o Estado tem que passar para a Assembleia, o 2º, né? E que tem que passar para a Câmara Municipal, a Prefeitura tem que passar. Só que isso não quer dizer, se eu recebi 1 milhão, que eu tenho que gastar 1 milhão. Se eu gastei 800 e economizei 200, eu posso devolver 200 para a prefeitura e dizer assim, olha, investe em tal política, entendeu? Nós economizamos aqui porque nós achamos que não era necessário e esse dinheiro pode servir para poder contribuir, né, para o cofre público, para poder atender a determinada demanda. Então, assim, é a questão... Agora, isso também vai de uma educação nossa, né, da população, de fiscalizar, de acompanhar. E a nossa falta de fiscalização, de ficar olhando ali, acaba não surtindo o efeito intimidatório sobre essa ação parlamentar, entendeu? Então, essa vigilância, que é a fiscalização, ela é importante para poder fazer com que o recurso público seja utilizado da melhor forma possível e dentro daquilo que seja necessário para o atendimento das demandas colocadas pela população. Então, justamente nesse assunto, e para finalizar a nossa conversa aqui também, diante de tudo que a gente aprendeu hoje sobre como funciona esse processo do poder legislativo e etc.,
E diante também de um contexto que a gente vive de muita insatisfação, principalmente no âmbito político, né, de muita conturbação, eu queria que você desse algumas dicas ou boas práticas de como que nós, cada um, pode fazer a sua parte em acompanhar essas ações parlamentares, em participar de forma mais ativa do processo político. Pois é. Primeira coisa, eu acho que a gente tem hoje uma ferramenta que a maioria da população tem, boa parte da população tem acesso, né? Que é a questão da internet, né? Dos acessos aos portais de transparência. Então, que a gente possa ter a curiosidade de estar verificando ali a divulgação desses recursos, né? Saber o meu representante tal. Primeiro, a gente tem que saber em quem a gente votou, né? Primeira coisa, para a gente fazer um bom acompanhamento, né? Porque geralmente a pessoa vai lá, vota e depois vai para casa, não sabe nem quem votou. Ele vai fazer um acompanhamento, ele não sabe nem quem ele votou. Foi lá e jogou o voto dele no vento. Então a primeira coisa para a gente fazer um bom acompanhamento é a gente saber em quem a gente votou. O que motivou a gente votar naquela pessoa, se a gente conhece, não conhece a trajetória daquela pessoa, em que de fato ela vai poder contribuir, porque quando a gente vota em alguém, nós estamos votando naquele sujeito que vai nos representar. É uma representação. Então você vai votar em qualquer um para te representar? Infelizmente ainda tem aquela cultura da compra de voto, né? E quando você vota no tomar lá da cá, o sujeito ainda pode dizer assim, não, mas eu já te dei o seu, agora me deixa em paz, entendeu? Então, a primeira coisa, nós temos que saber em quem que a gente está votando, por que nós estamos votando, para poder depois fazer esse acompanhamento. Mas nem todo mundo vai ter o seu candidato eleito. Eu posso, né, igual a eleição que vem, nós vamos ter vários candidatos, né, de presidente a governador, deputado. Eu posso não eleger nenhum, mas isso não me tira o direito de, porque o meu candidato não foi eleito, de acompanhar e de fiscalizar aquele que foi eleito. É um direito meu, porque independente se eu votei ou não votei, depois que passa a eleição, aquele sujeito que está lá no poder, ele representa a todos nós. Ele vai gerenciar o recurso público que são de todos nós, que não é só dos que votaram nele, tá? Então, nós temos que ter essa consciência. Uma coisa, claro, eu tenho uma preocupação maior, um vínculo maior, se eu conseguir eleger aquele meu sujeito, aí eu vou ficar no pé dele. Mas, mesmo que eu não elegi aquele sujeito, ele tem que prestar conta, ele é um servidor público. Enquanto ele tiver aquele mandato que está representando, ele é um servidor público. Então, o governador, a governadora, o deputado, a deputada, o vereador, a vereadora, ele está a serviço do público. E como serviço do público e do erário público, ele tem que zelar por esse erário público. E ele tem que dar satisfação, sim, a todos e todas. Não tem esse negócio, eu não te conheço. Como você não me conhece? Eu sou cidadão e cidadã desse país. Você me deve sim explicação, porque você nos representa e você tem que zelar por essa representação. Então fica aí a dica para todos, né, que nos acompanharam até aqui. E a sociedade ela precisa de políticos, mas também precisa que todos fiscalizem, que todos acompanhem de fato o que está acontecendo, né? Afinal, porque isso interfere na nossa vida, nas nossas relações, né? Questão de saúde, educação, então a população tem que estar consciente em relação a isso, né? E obrigada, Flávia, pela participação. É uma honra tê-la aqui conosco. E vamos lá, né? Vamos votar de forma consciente. As próximas eleições estão bem aí. E é isso, né, Ju? Para finalizar, eu também só queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Flávio, pela participação. E obrigado a todos também que participaram dessa produção. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Apresentação por Júlio Sansão e Rayane Dias. Produção de Luísa Estela, Caio Guimarães, Cláudia Vânia, Júlio Sansão e Rayane Dias. Edição de Júlio Sansão e Laís Muniz. Coordenação da professora Antônia Costa da Silva. Agradecemos também a parceria da FM Monte Roraima, na pessoa do diretor de programação Leandro Castro e o editor de áudio Leonardo Paixão. Muito obrigada a todos.